irmãos com o Pai do Senhor Jesus, amém? Amém! Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Quero agradecer essa oportunidade especial de poder estar aqui com os irmãos novamente para falar da sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Eu vou fazer a leitura e os irmãos somente acompanham visualmente. Diz assim: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava e sim seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado de viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Amém? Amém? Amém! Os irmãos, por gentileza, podem sentar-se. Graças a Deus por uma oportunidade especial. Nós estamos aqui na presença do Senhor, comemorando mais um período importante da história dessa igreja, uma história importante, uma história de muitas lutas e dificuldades, e de muitas bênçãos e glórias. Eu estive aqui pela minha primeira vez há 13 anos atrás, completados agora em março. Então, estar aqui de novo, para mim é muito importante. Estive, inclusive, no período em que eu estava me convertendo ao Senhor. Foi o período que eu conheci os irmãos da Maravilha de Jesus lá em Pindamonhangaba, e eles me apresentaram o Evangelho de Cristo. Meu antigo pastor, meu pastor que está aqui também, meus amigos que lá estavam, foram pessoas importantes na minha vida. A Igreja Maravilha de Jesus de Pindamonhangaba, por meio do trabalho, da pregação do Evangelho que eles realizam lá, mudou completamente a minha vida. Entendeu? Foi lá que eu mudei a minha conduta, mudei minhas crendices, foi lá que eu aprendi da palavra do Senhor, foi lá que de fato eu me converti, aceitei a salvação que me era concedida em Cristo Jesus. Foi lá que eu conheci a minha esposa. Foi tudo a partir da fé, tudo a partir da história daquela igreja, dos esforços, das lideranças, bem como eu acredito que muitos de vocês também é o que é hoje, tem dignidade em si mesmo, graças ao trabalho importante que tem sido realizado nas igrejas. A igreja, ela é importantíssima nesse sentido. Ela é a única e capaz de mudar a história das pessoas. Às vezes, a gente olha para as pessoas e nós ficamos pensando que se nós fizéssemos alguma coisa por elas, a vida delas poderia ser mudada, completamente transformada. Você olha para uma pessoa em situação de pobreza, você pode pensar, se a gente desse comida para ela, a vida dela mudaria por completo. Se a gente desse a cura para ela dessa doença, a vida dela seria mudada por completo. Mas na verdade, pessoas morrem com fome, pessoas morrem abastecidas, com e sem doenças, e perdem a sua salvação. O mais importante, e aí o papel da igreja que é fundamental, é dar para as pessoas a oportunidade de conhecer o Salvador do mundo e então a vida eterna. Mudar a vida das pessoas, mudar a história das pessoas, primeiro pela fé. Primeiro nós resolvemos o maior dos problemas,
que é a separação espiritual, essa condição que essa pessoa está em oposição a Deus. Esse texto que nós vamos ler hoje, texto que foi escolhido, é um texto muito importante da palavra do Senhor. Nós estamos vendo Jesus em um diálogo com uma mulher samaritana. É um momento em que Jesus está abrindo as portas do Evangelho para aqueles povos que estão ao redor, os povos não judeus, os povos gentílicos. Inclusive, esse texto, por mais que você pense que não, mas diz respeito a nós. Nós estamos inseridos aqui como gentios não judeus na figura da mulher samaritana. Mas nós também, na condição de igreja, estamos presentes, às vezes, na figura dos apóstolos. Nós vamos ver, ao longo do texto, atos de Jesus, atos importantes, a forma que Jesus fala com essa mulher. Existiam 1000 razões para que Jesus nem sequer olhasse para essa mulher, assim como os judeus faziam. Nós também vamos entender os atos dos apóstolos, a conduta dos apóstolos em relação aos samaritanos, e principalmente essa mulher, porque para os judeus, os samaritanos são a escória da sociedade, são pessoas imundas, que até mesmo na visão dos apóstolos poderiam ser destruídas. Então, aqui nós temos uma exortação para a igreja, e nós precisamos ver também a conduta da samaritana, que, importante frisar nesse texto, é uma conduta superior, de longe, à conduta dos apóstolos, que eram naquele momento os representantes de Cristo Jesus. Jesus, ele estava batizando, como o texto explica, na região da Judéia. E conforme a oposição e a perseguição começou a apertar a Jesus, seus opositores estavam por toda parte. E Judéia, principalmente, porque era o lugar onde ficava o templo. Então, os judeus mais conservadores, eles estavam naquela região. Qualquer pessoa que falasse contra o templo ou contra a religião judaica era imediatamente eliminado. Os judeus, eles simplesmente julgavam e mandavam matar. E Jesus estava ali com uma mensagem que incomodava profundamente os judeus. E por isso, Jesus estava sempre em perseguição. Se você vê a história de Jesus ao longo do Novo Testamento, era um homem perseguido. Em todos os lugares ele tinha oposição e perseguição. Inclusive por partidos que eram opositores entre si, mas eles faziam de se unir, eles faziam questão de se unir, quando o assunto era perseguir a Jesus. E Jesus, ele sempre como que se esquivava, ele não queria ter o seu confronto direto, porque ainda não havia chegado a sua hora. Haveria um momento certo, em que Jesus, enfim, tomaria uma postura mais frontal, entraria em Jerusalém e por ali ficaria. Foi o que aconteceu. Devido à perseguição, Jesus, ele resolve ir para uma outra região, uma região mais afastada, a região da Galileia. E lá na Galileia ele continuaria fazendo o que estava, levando o Evangelho para então os judeus que o aceitavam. Mas em meio ao caminho da Judéia para a Galileia, estava a cidade de Samaria. É muito importante, irmãos, nós estamos aqui entender o tamanho da oposição que existia entre os judeus e os samaritanos. Era tão grande a oposição que o caminho mais perto entre Judéia e Galileia era passando por Samaria. Mas eles atravessavam o Rio Jordão, contornavam completamente todo o caminho de Samaria para poder novamente atravessar do outro lado e chegar em outra região, justamente para que eles não pisassem com seus pés na terra em que os samaritanos pisaram e levavam aquela terra, exatamente a terra, o pó,
aquele pó para as cidades dos judeus, porque eles entendiam que só o pó daquela terra que um samaritano pisou é sujo e imundo. Essa oposição é histórica. Ela vem lá do período da monarquia, quando os judeus que ficaram na terra, depois da invasão dos assírios, eles tiveram relacionamento com outros povos que estavam naquela terra. Os samaritanos, eles são uma raça mista, um povo mestiço, uma mistura de várias raças, assim como são os brasileiros. Nós todos que estamos aqui, um povo que é dado por uma miscigenação, uma mistura de muitas raças. E os judeus, eles prezavam por uma pureza racial. Então, todos aqueles que tiveram relações com outros povos, no período posterior, quando os judeus que estavam na Babilônia retornaram para as terras de Jerusalém, de Judá, tivemos a presença de um samaritano muito conhecido chamado Sambalat. Acho que vocês lembram dele, daquela história de Neemias, Esdras, Zorobabel. E Sambalat, ele queria participar da reconstrução do templo, porque ele entendia que mesmo servindo a outros deuses, ele também servia ao Senhor. Ele era um samaritano e ele foi o maior opositor, juntamente com outros governadores, da reconstrução do templo de Jerusalém. Mais tarde, nós temos um outro evento histórico, inclusive que não está citado aqui nas Escrituras, mas está lembrado na história, que um dos generais, conhecido como general Hircano, ele invadiu Samaria e destruiu completamente um templo que os samaritanos construíram no Monte Gerizim. Os samaritanos, eles tinham uma tradição que eles acreditavam nos patriarcas. Eles seguiam somente as tradições que estão registradas no livro do Pentateuco. Eles entendiam que o maior dos profetas era Moisés, e que depois do Moisés viria aquele que é chamado o Cristo e explicaria todas as coisas. Mas a questão é, existia uma disputa, existia uma polarização, eles se odiavam e não havia possibilidades nenhuma de um bom relacionamento entre judeus e os povos samaritanos. Existem outros povos que os judeus tinham antipatia, mas nada se compara aos samaritanos. Os samaritanos sequer eram considerados gente diante da visão dos judeus. E veja o seguinte: o que se esperava de Jesus? O que os seus discípulos esperavam dele? Que Jesus fosse como todos os judeus são. Que Jesus odiasse os samaritanos, repudiasse, que Jesus jamais lhes revelasse o Evangelho, lhes revelasse as suas bênçãos, a sua salvação, bem como jamais, em nenhuma situação, que Jesus fizesse milagres dentro de Samaria ou para favorecer algum dos samaritanos. E enquanto os seus discípulos vão comprar comida, quem que Jesus está conversando? Com uma mulher samaritana. E aqui a situação ainda é mais agravante. Além de ser samaritano, era uma mulher. Se um homem samaritano já não prestava, uma mulher então nem se imaginava, porque era típico daquela cultura. Havia um ódio ainda maior pelas mulheres samaritanas, porque elas tiveram relações com os judeus. E elas são como que estragaram a raça, perverteram a raça. Porque o judeu, ele nunca está errado. E sim foi a mulher samaritana. Típico da nossa conduta às vezes. Veja, antes de nós darmos seguimento aqui nesse texto, eu queria também mostrar para vocês uma coisa importante. Jesus, ele estava começando a dar uma lição aos seus discípulos. O Evangelho, ele seria uma mensagem de caráter universal. Não estaria centrado a um povo de uma determinada raça e etnia. O Evangelho de Cristo é para povos, línguas e nações mais remotas do mundo, para as tribos esquecidas, longínquas,
de todos os tempos da existência humana. O Evangelho, e somente o Evangelho, é o único caminho que se revela a pessoa de Cristo e a sua obra e a salvação que há dele. Jesus, ele pede aos seus discípulos uma coisa que deixaria os seus discípulos profundamente incomodados. Jesus pediu para os seus discípulos buscarem comida. Isso é uma coisa que está oculta aqui no texto, mas está claro que no versículo 8, enquanto Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, seus discípulos foram comprar comida em uma cidade samaritana. Olha o que Jesus fez com eles. Existe uma tradição dentre os judeus que comer a comida que um samaritano fez é a mesma coisa que comer a carne de porco. Os judeus abominavam, segundo a lei, a carne do porco, porque era uma carne contaminada. Mas colocar a boca na comida que um samaritano fez é a mesma coisa que comer comida contaminada. Essa tradição se chama Eclesiásticos e está na Bíblia de Jerusalém. Perceba, eles foram comprar comida. É um constrangimento que Jesus fez eles passarem. Eles seriam obrigados a chegar, sendo judeu, entrar dentro de uma cidade que eles não queriam, que eles abominavam, que eles tinham nojo, para comprar comida. E perceba, ia ter que comer comida. Enquanto Jesus colocou os seus discípulos nessa situação, nós vemos no texto que Jesus ele então encontra com essa mulher. Jesus está naquele momento livre de todos os preconceitos que são de caráter judaico. Jesus está completamente aberto e está disposto a dar para aquela mulher, digo eu, inclusive muito mais do que os próprios judeus receberam. Ele vai mostrar para aquela mulher a sua pessoa, vai se revelar por completo, algo que, revelando ele ao povo eleito, foi completamente desprezado e pregado com pregos em uma cruz, pelo seu próprio povo, do qual o Cristo, segundo a carne, descende. E nós vemos essa discussão que começa a partir do versículo 7. Fixa aí na sua Bíblia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus, que estava sentado ao lado da fonte, disse à mulher: dai-me de beber. Olha o pedido de Jesus. E a mulher logo rebate. Se você ver comigo no versículo 9, olha o que a mulher disse. Disse a mulher samaritana: como é que você, sendo judeu, pede a mim que sou... Disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher e samaritana? E o texto, entre parênteses, diz que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ela olha, é como se ela dissesse assim: como você tem coragem de me pedir água? Porque os samaritanos também nutriam essa oposição contra os judeus. Não eram só os judeus que abominavam, mas os samaritanos também. Povos amplamente inimigos, radicalmente inimigos de morte. Era muito comum um judeu matar um samaritano. E mais comum ainda, os samaritanos matarem judeus. Tamanha era a oposição. E ela olha para Jesus e diz: como você pede água para mim? Como você pede água para mim que sou uma samaritana? Ela imediatamente reclama a Jesus. E Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria a água da vida. Presta atenção. Jesus está oferecendo a ela uma troca. Ela não sabe quem é ele. E ele diz assim: se você soubesse quem eu sou, e aqui ele se apresenta como a dádiva de Deus, é aquele que Deus deu. Se você soubesse quem eu sou, e quem está te pedindo água, você me daria, e em troca, eu te daria a água da vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Preste atenção, essa situação não é tão simples assim.
Jesus quer água. E de imediato ela reclama: você quer água? Eu não vou dar água. É óbvio que ela não daria água. Ele é um judeu. Eu não vou dar água para judeu. Judeu que morre de sede. É esse o tom do texto. A força cultural do texto é essa. E Jesus falou assim: se você me conhecesse, você me daria água. E se você pedisse para mim, eu te daria água viva. Essa água viva que Jesus está oferecendo, na verdade, nós sabemos que se trata dele mesmo, da sua pessoa. Mas a mulher ela não entendeu isso de imediato. E é claro que não entenderia. A água viva é a água corrente. Nós temos aqui atrás um ribeirinho. O que a mulher entendeu quando Jesus está falando de água é que eu vou te dar água corrente. Eu vou te dar água que corre. Era essa a compreensão que a samaritana estava tendo. Ué, ele me pede água e diz que tem água corrente? Vamos ver o que o texto diz? Versículo 11. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar. O poço é fundo. Onde tens tu água viva? Aqui perceba o tom de sarcasmo dela. Você não tem como tirar água. Você não tem água. Como você está oferecendo água? Até então a conversa é água. Jesus só falou de água no primeiro momento, quando ele diz: dá-me água. Depois disso, Jesus não estava mais falando de água. Mas na mentalidade, na percepção dela, a conversa era de água. Ela não quer dar água para Jesus, e ela não vai dar água para Jesus. Ela não vai dar água para Jesus. E ainda ela está questionando a Jesus: como é que você vai me dar água? Como é que você vai? O que você tem a me dar? Perceba. Versículo 12. Quando Jesus ele diz que daria água à mulher, a mulher evidentemente ela fica irritada. Você pode não estar percebendo isso no texto, mas ela está irritada. Principalmente quando Jesus está oferecendo água viva, água corrente. Por quê? Porque aquele poço não é qualquer poço. Aquela água não é qualquer água. Existe aqui uma forte tradição religiosa. Aquela água é a água de Jacó. É a água do poço que Jacó cavou. É tipo aquela água do tanque de Betesda, que os judeus também tinham uma tradição em torno, que quando o anjo tocava, e o primeiro que entrava, e aquilo lá era uma tradição religiosa. Não existia nada daquilo. E a mesma tradição estava presente ali. Aquela água não é uma água comum. Até porque a mesma água estava presente em Sicar. Sicar tem rios que cortam Sicar. Lá tem água em abundância, inclusive. Mas quando Jesus fala para ela que tem água corrente, Jesus a ofende, porque ele está dizendo que aquela água é uma água parada. É uma água de poço. E imediatamente a mulher vai para cima de Jesus. Veja o que ele diz. Versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Ela questiona Jesus. Quando Jesus diz que ele tem água viva, em oposição à água do poço, ela diz assim: você é maior que Jacó? Você sabe de quem foi esse poço? Você sabe quem cavou esse poço? Você sabe a importância e a grandeza do grande patriarca Jacó, bem como dos seus filhos? Ela imediatamente vai para cima de Jesus. Tudo porque Jesus ofereceu uma água que ela veio buscar de longe. A água do tanque de Jacó é como se fosse uma água mágica, uma água com poderes, uma água abençoada pela boca dos patriarcas que beberam nela. Preste atenção. Versículo 13. Jesus respondeu: todo aquele que beber desta água vai tornar a ter sede. Todo aquele que beber dessa água vai voltar a ter sede. Jesus não está falando da água. Jesus está falando dela na crença da água de Jacó. Todos que tomarem da água dos patriarcas vão tornar a ter sede.
Ele está falando da antiga aliança. Todos que se baseiam na antiga aliança, fundamentado na promessa que foi feita aos patriarcas, todos os que se fundamentam na lei, tornarão a ter sede. Jesus está confrontando ela. Jesus está mexendo com ela. Jesus está tocando nos pontos mais frágeis dela. E isso, eu preciso que você entenda que é parte de um processo. Jesus vai mais profundo ainda. Jesus está só começando. E ele começa atacando as suas crendices. Só que ele faz isso com gentileza. Perceba o evangelismo de Jesus. Jesus não chega massacrando as pessoas por causa das suas crendices que elas adquiriram ao longo da vida. Jesus, ele está abrindo caminho, abrindo oportunidade, abrindo o coração dela, porque aquilo que vai ser revelado é grande demais e não pode ser revelado de imediato. Mas Jesus vai tocando no coração dela. Primeiro, ela veio de longe buscar água. Aquela água não era uma água qualquer para ela, mas Jesus começa a mexer naquela água, porque ele tem algo que é mais importante do que aquela água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, a que eu vou dar, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Veja, Jesus está mostrando que eu tenho uma água que é melhor que a sua. Eu tenho uma água que, se você beber, você nunca mais vai ter sede. Isso desperta a atenção da mulher. O que Jesus está falando a confronta de verdade, porque é a água mais poderosa, mais abençoada que existe na região. E os moradores, eles vêm de longe, aproximadamente 1 quilômetro de distância, para pegar essa água, a água abençoada de Jacó. E Jesus diz assim: você vai beber dessa água, você vai ter sede de novo, você vai voltar. Mas a minha água, a que eu tenho, e veja, a mulher estava ali, Jesus não tinha água, queria beber água. Mas ele diz, ele insiste, a minha água é melhor, a minha água é diferente. Se você beber, você nunca mais vai ter sede. E o que a mulher diz no versículo 15? Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e precise vir aqui tirá-la. Então ela diz a Jesus. O tom do texto, quando a gente faz a leitura, parece que ela está cedendo, ela está reconhecendo, ela está se abrindo. Então, meu Senhor, me dá essa água. Não é isso. Ela está querendo. Então dá a água. Mostra essa água que você tem. Ela viu que Jesus não tinha nada. Então mostra. Eu quero a água. Você tem água? Cadê a água? Jesus, antes de chegar ao ponto máximo de toda essa história, ele está disposto a dar água. Ela quer ver a água da vida, ela vai ver a água da vida. Ela já estava vendo, mas ela ainda não sabia. Os olhos dela ainda estavam como que fechados. Só que Jesus, ele impõe uma condição: eu darei a você a graça da água, mas de forma condicional. E qual é a condição? Vai e chama seu marido. Eu vou te dar água. Eu vou te mostrar que a minha água é melhor. Mas vai e chama teu marido. E aí Jesus, ele entrou agora em um nível mais profundo do evangelismo dele. Ele entrou nos pecados dela, na intimidade dela. A palavra de Jesus começou a acessar um lugar que ninguém é capaz de acessar, a alma dela. A palavra de Jesus naquele momento começou a mostrar a condição espiritual dela, a realidade dela. É como se Jesus pegasse um espelho e colocasse na frente dela: ó, você é isso aqui. É exatamente o que ele fez com a gente. Nós, temos uma aparência cristã, roupas cristãs, uma tradição, uma cultura cristã, mas você sabe quem era você, e você sabe a importância da mudança e da transformação e da mortificação dos seus pecados. É só você se olhar no espelho. Qualquer um de nós aqui, quando olha no espelho e vê a sua realidade, é lamentável. Porque, por um lado, nós desejamos muito ser pessoas espirituais, profundamente voltadas a Deus, tementes ao Senhor em todos os aspectos.
mas às vezes não conseguimos. Mas o Evangelho de Cristo é o único e capaz de conduzir as pessoas a essa compreensão. Muitos de nós, antes de conhecermos a Cristo, achávamos que éramos pessoas boas, pessoas legais, amigáveis. Na verdade, nós temos potencial para ser os piores seres humanos do mundo. E diante de Deus, o homem pecador, ele o é. Jesus olha para ela e diz: eu vou te dar a água que eu estou te prometendo, mas primeiro você vai buscar o teu marido. Glória a Deus. Jesus sabia. Jesus já tinha ciência. Jesus já conhecia a alma e toda a história daquela mulher. E ela disse: não tenho marido. Disse Jesus: você tem razão em dizer que não tem marido, pois já tivesse 5 maridos e agora não, o marido que tens não é teu. E isso você disse é verdade. Logo quando começou a se falar do pecado dela, logo quando Jesus acessou a intimidade dela, ela se constrangeu. Perceba que ela muda imediatamente no versículo 19 de conversa. Ela quer tirar o foco de Jesus daquela condição dela, tirar o foco de Jesus dos seus pecados e dizer para Jesus: vejo que você é profeta. Porque o profeta, ele via, ele também era um vidente, ele via as coisas, ele recebia revelações. Então, quando ela soube, ela viu que Jesus conseguia saber uma coisa que era do íntimo dela, sem sequer nunca ter visto Jesus, ela percebeu que ela estava diante de um profeta. Mas ainda não era a concepção que Jesus queria que ela tivesse. Ela não chegou ainda onde Jesus queria. Então Jesus, diante dela, ela faz uma pergunta a Jesus. E Jesus vai acessar uma próxima categoria da vida dela. Ela diz a Jesus: nossos pais adoraram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus acabou de confrontar a água da fonte. Agora Jesus vai confrontar a espiritualidade dela. O que os samaritanos acreditavam? Que o único lugar em que Deus devia ser adorado era o Monte Gerizim. Era o monte da bênção e da maldição. É o monte onde Deus se revela a Moisés. Ali era o local de adoração. Só que os judeus, os seus inimigos, adoravam num templo. E o templo era o local de adoração. E agora ela, de novo, ela pergunta a Jesus: os judeus, vocês dizem que é no templo, mas nós, os samaritanos, adoramos no monte. E Jesus agora vai desconstruir, com palavras simples, mas verdadeira, toda a crendice espiritual dessa mulher. Olha o que Jesus faz. Ela disse: mulher, crê-me, ou acredite no que eu vou te dizer. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão ao Pai. Vós, os samaritanos, adoram o que não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação, ela vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que o assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus foi direto e reto. Realmente a salvação vai vir dos judeus, que é ele, exatamente dele, que é o descendente de Abraão. Mas está para vir um tempo que nem no monte será o lugar, o único lugar, e muito menos dentro do templo de Jerusalém. Chegará o tempo em que todos os povos, línguas e nações, como já disse, adorarão a Deus, porque Deus, ele não será propriedade exclusiva de um povo e nem de um lugar. Por isso que nós acreditamos na multipluralidade da graça divina, que Deus, ele se revela por meio do seu evangelho a muitos nossos irmãos. A igreja de Cristo no mundo é milhares de milhares que estão espalhados entre os povos em congregações distintas, e que no dia de hoje especificamente lembram e adoram a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Todos nós que estamos aqui estamos circunscritos nessa fala de Jesus. Jesus estava prevendo, por meio da sua onisciência, que nós estaríamos aqui hoje.
Jesus está olhando para a igreja já no seu auge, a igreja de milhares, olhando e dizendo: olha, chegará o tempo, e está para vir, em que a fé estará por todos os lugares do Glória a mundo. Deus. E o tempo chegou. Glória a Deus. O tempo chegou. Aleluia. Por meio de Cristo Jesus, o tempo chegou. Graças a Deus. Pai Santo é teu nome. Aleluia. Abençoa, Jesus. Glória a Deus. Versículo 25. Disse a mulher: eu sei que o Cristo, chamado Messias, vem, e quando ele vier, nos explicará tudo. A essa altura do campeonato, ela já não tinha mais argumentos, porque a crendice foi descoberta, descortinada, porque os seus pecados foram expostos, porque sua religião foi desconstruída. E agora ela diz: eu preciso do Messias, porque quando ele vir, ele vai me explicar tudo isso. E Jesus, aqui, né, em uma das falas mais importantes de todo o Novo Testamento, e uma fala completamente aberta, que nem mesmo aos judeus ele fez, ele olha para ela e diz: eu sou o Messias. Sou eu. Eu sou o Messias. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou aquele que é da raiz de Davi. Eu sou o descendente eleito de Abraão. Eu sou o Filho de Deus encarnado. Eu sou a salvação do mundo. Em uma palavra ele diz: eu sou o Messias. Você não viu? Sou eu. Eu sou o Messias. Glória de Deus. Aleluia. E eu te pergunto: ela creu? Creu até demais. Aqui é um dos textos que Jesus podia ter dito: nunca vi tanta fé em Israel, mas ele não estava em Israel. E quando ele disse nunca vi tanta fé em Israel, não se referia a um israelita, e sim a um romano. Parece que eu estou falando num tom, né, mas não de ofender o povo de Deus. Eu estou seguindo a tradição cultural da Bíblia, né? Mas é uma crítica que vai ser ampla e vai dizer respeito a nós também. E veja, estamos terminando. Naquele momento, Jesus tinha acabado de falar que ele era o Cristo daquela mulher. E naquele momento, quem chega? Quem chega? Versículo 27. Chegaram os seus discípulos e maravilharam-se ao encontrar com aquela mulher. E você acha que eles se maravilharam porque eles admiraram Jesus falando com a mulher? Não. Maravilharam-se até escândalo. Eles chegaram, viram o seu mestre. Para você entender o que era o mestre na antiguidade, o mestre judeu, não falava com mulher nenhuma, crianças não podiam tocá-lo. Vocês lembram quando as crianças foram correndo atrás de Jesus? E os discípulos: não pode tocar em Jesus. E Jesus: vocês estão fazendo? Jesus reprova os seus discípulos e dá o acesso à criança. Eles gostavam de ser admirados, eles gostavam de ser chamados de mestres nas praças públicas. As pessoas vinham até aos mestres para conhecer da sua cultura, do seu conhecimento, da lei. Eram pessoas estimadas na sociedade. Era como se você chegasse numa casa e visse um quadro muito lindo e você se encantasse: que quadro lindo, que paisagem maravilhosa. E era isso que eles tinham de Jesus, um rabino perfeito, um mestre perfeito. Agora, quando eles chegam e veem Jesus conversando com aquela mulher, é como se a pessoa que foi colocar o quadro batisse um prego mal batido e caísse o quadro quebrado. Eu não acredito, quebrou o quadro. Era mais ou menos isso que eles tinham de Jesus. Maravilharam-se aqui, não é que eles ficaram admirados, eles ficaram chocados. O que Jesus está fazendo com essa mulher? E veja, perceba como que o versículo 27 é montado. Ele diz assim: quando eles se maravilharam de terem encontrado falando com uma mulher, nenhum deles perguntou: que queres? Ou por que fala com ela? Eles não perguntaram. Mas João, quando ele escreve, ele está escrevendo o pensamento da época. Era mais ou menos assim: o que essa imunda está querendo com o mestre? O que essa abominação tem coragem de se aproximar do mestre? Era mais ou menos esse o tom. E por outro lado, eles pensavam assim:
que Jesus está falando com ela? É diferente hoje, né? Às vezes a gente olha um líder espiritual como uma mulher, a gente é levado culturalmente a insinuar besteira de caráter sexual, né? Ué, o que ele está falando essa mulher? Essa mulher não vale nada. Né? Mas aqui não é uma questão de caráter sexual, é existencial, é de raça. O que o mestre puro, judeu, está se aproximando dessa imundície? Era essa percepção, essa oposição de ambos os povos, tá? Não é só do judeu não, os samaritanos também tinham tal ódio. Pois é, versículo 27 se dá dessa forma. Eles estavam maravilhados, não estavam entendendo nada, mas também não perguntaram nada. Eles tinham receio de Jesus, porque conheciam seu mestre. Então eles não perguntaram nada. Mas Jesus conhecia os seus corações. E agora Jesus vai começar a tratar com eles. Enquanto isso, nós já vamos falar dele, já estou acabando. Não sei nem até que hora eu podia ir. Então vamos. Enquanto isso, já estou terminando, irmãos. Peço a gentileza a vocês. Faz 13 anos que eu não tenho essa oportunidade, então me dê 13 horas. Vamos lá. Enquanto isso, quando os seus discípulos chegaram, a mulher imediatamente, como diz o versículo 25, então, ela deixou seu cântaro. Veja, irmãos, ela não foi buscar qualquer água, ela foi buscar a água de Jacó. Ela largou a água de Jacó lá. Para o samaritano é uma blasfêmia, tirar a água do poço e largar a água. Ela largou a água. Aquilo que era importante para ela ficou para trás. Ela achou algo mais excelente do que a água de Jacó. E ela foi desesperada 1 quilômetro à frente. Quem aqui consegue andar 1 quilômetro? Pois é, eu fiquei sabendo que tem uns irmãos aqui que andam muito mais. Ela foi desesperada 1 quilômetro à frente. Para onde? Para a cidade de onde os discípulos vieram. Para o mesmo lugar onde os discípulos estavam. Deixa eu falar para você. Você não tem um relato aqui dos discípulos falando do Evangelho lá em Sicar. Não teve e não teve. Porque o Evangelho de Cristo é algo precioso demais no entendimento dos discípulos. Eles falam assim, eu dar o Evangelho de Cristo a essa gente, a essa imundície, a essa escória? Não. Eles foram, imagino eu, emburrados, com cara fechada, foram em praça pública, porque os mercadões nos tempos antigos, eles estavam centralizados no meio da cidade, era lugar de tráfego de muitas pessoas, mas eles não falaram nada e vieram embora, trouxeram comida. Chegaram e começaram a comer. E o que eles dizem para Jesus? Mestre, o que eles disseram para Jesus? Enquanto isso, versículo 31, os discípulos lhe rogavam, imploravam, insistiam. Mestre, come, mestre. Está aqui a comida, come, mestre. Então Jesus agora vai usar da mesma metodologia que ele usou com a mulher, com seus discípulos. Ele diz, versículo 32, eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Nossa, é muito difícil lidar com Jesus. Principalmente porque o nosso coração é duro. Jesus ele quer falar de coisas excelentes, mas nós não somos capazes de captar. É difícil. Como assim? Os discípulos começam, né? Então os discípulos diziam uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? E Jesus lhe disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Esse é o meu alimento, é isso que me fortalece, é cumprir o meu chamado. O chamado de Cristo era esse. Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. E isso que ele estava fazendo naquele momento. Então Jesus, pela segunda vez, Jesus vai confundir os discípulos. E aí agora os discípulos vão ficar mais confusos ainda. Ele diz assim, não dizem, ou é como assim, não se diz por aí, que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu vos digo, ergam vossos olhos e vejam que os campos já estão
brancos para a colheita. Glória a Deus. Onde ele estava era deserto, não tinha campos de colheita. Os discípulos olhavam, não tinha campos de colheita, porque os campos de colheita ficam nas proximidades dos rios. E o Rio Jordão estava muito longe daquela região, e o outro rio estava lá em Sicar. Ali só tinha aquela fonte que estava à beira do caminho, um caminho desértico, uma região desértica. Jesus está falando para ele: não se está dizendo por aí que ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas olhem aí, ó, os campos já estão brancos. E os discípulos, olha, não tem campo. Glória a Deus. Aleluia. Você entendeu? Não tinha campo. E os discípulos, ele está dizendo que tem uma comida, agora está falando de campo, e não tem campo, e não tem comida. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Oh, Versículo 36. O que colhe, recebe já o seu salário. Desde já aceifa o fruto para a vida eterna. E assim se regozijam, tanto o que semeia, tanto o que colhe. Pois é um ditado verdadeiro. Um é o que semeia, e o outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não plantastes, e outros trabalham, e vós usufruístes de seu trabalho. Você sabe o que Jesus estava falando? Você lembra da mulher, que a mulher saiu correndo? Os campos brancos não estavam ali. Os campos brancos estavam vindo a 1 quilômetro dali. Os samaritanos que ouviram a palavra da mulher estavam vindo naquela direção. Jesus está dizendo: olha para vocês verem, os campos estão brancos. Aonde? Os campos estão brancos. Um é o que semeia e o outro é o que colhe. Eu semeei e vocês vão colher. Ele estava preparando os discípulos para aquela multidão de samaritanos que estava vindo. Ele diz assim: ó, eu já plantei. É certo o ditado, é verdadeiro o ditado. É verdadeiro. Um planta, o outro colhe. Eu plantei uma semente, agora vocês vão colher a semente. Veja o que diz o versículo 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. E o testemunho dela era: disse-me tudo o que eu tenho feito. Ele desmanchou, descortinou, desnudou toda a alma daquela mulher. Então, aproximando-se dele, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muito mais creram nele. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito que cremos, agora nós mesmos ouvimos falar e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Era só colher, estava plantado. A semente do Evangelho alcançou terra firme. Os campos brancos estavam profeticamente se aproximando, e agora os discípulos não teriam trabalho algum. Era só colher, porque Jesus já havia plantado. Entende? Veja, irmãos, os discípulos naquele momento, nós sabemos que a história deles depois de apóstolos, principalmente depois do período da dispersão, foi uma história de verdadeiros campeões da fé. Mas naquele momento eram homens imprestáveis. Eles tinham o conhecimento mais perfeito do mundo, que era o conhecimento e a proximidade do Evangelho de Cristo, do próprio Cristo ao lado deles. Eles tiveram contato com pessoas, mas não deram nada para ninguém. Não plantaram uma semente sequer. Uma semente sequer. E isso retrata um pouco da nossa história, a história da igreja atual. Não colhe porque não planta. Não tem uma semente sequer. Nós somos chamados a plantar. Também somos chamados a colher. Mas o plantio antecede a colheita, logicamente. E nós precisamos pensar em uma igreja cada vez maior, do ponto de vista numérico, crescimento, expansão, porque são mais almas para o reino de Deus. Existe uma filosofia hoje, que está presente às vezes, até dentro da igreja, que nós preferimos qualidade do que quantidade. Não, isso funciona no campo do marketing, empresarial, de vendas. O reino de Deus não se dá por meio dessas filosofias. Entenda que os homens estão debaixo de uma grande maldição neste mundo, que é a maldição do
pecado. Eles são guiados e conduzidos pelo espírito desse mundo. A opressão maligna do diabo. O Deus desse século cegou o entendimento de todos os incrédulos. Mas a única coisa que pode libertar o mundo, a única coisa que pode mudar a história do mundo, é o Evangelho de Cristo. O único meio de salvação para todos os homens é o Evangelho de Cristo. E hoje nós estamos aqui comemorando mais um ano de vitória, e eu quero que vocês levem essa verdade que vocês já conhecem para a igreja de vocês, para a vida de vocês. Nós somos chamados a semear, nós somos chamados a plantar, nós somos chamados a pregar o Evangelho de Cristo. A responsabilidade maior da igreja é a pregação do Evangelho de Cristo. Uma mensagem única e específica, que não fala de muitas coisas, mas fala especificamente de Cristo, sua morte e sua ressurreição. É essa palavra que salva, transforma. Nós vemos aí tantas ONGs querendo acabar com a fome, acabar com isso, aquilo, mudar. E pode ser nobre em certo aspecto, mas isso não vai mudar a história da humanidade. Nós estamos aguardando o Cristo que se manifestará, e este que hoje apresenta a sua graça e a sua misericórdia será um grande juiz, temível naquele grande dia, e vai julgar os povos e as nações. Que essa palavra fique ao seu coração. Lembra daquele período. Mais tarde os apóstolos levaram o Evangelho, depois de muita perseguição, porque não foi simples assim não, foi muita perseguição. Aquela igreja que estava em Jerusalém, que tinha tudo em comum, comiam, bebiam, se abraçavam, era judaica aquela igreja, não era gentílica. A igreja gentílica, ela vem depois, quando a perseguição aperta, eles não conseguem ficar em Jerusalém. E aí, Felipe e Estevão começam a levar o Evangelho aos judeus e aos gentios. Depois nós temos a presença do apóstolo Paulo, bem como outros auxiliadores do seu ministério. E aí a igreja começou a tomar a forma que Jesus queria, de igreja universal de todos os povos. O Evangelho de Cristo, único e suficiente para salvar toda a humanidade. E graças a grande dispersão, hoje nós estamos aqui. Nós fomos plantados e já fomos colhidos para a honra e glória do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus nessa noite.